rubro-negros, começamos agora a falar sobre o pós-jogo de Palmeiras 0, Flamengo 0, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro empate do Flamengo na competição. Começamos a falar um pouquinho sobre o jogo, Mariana. Bom, acho que a gente pode dizer que a primeira grande partida entre Flamengo e Palmeiras na temporada foi um jogo equilibrado, que para muita gente pode não ter sido bom. Eu acho que a gente pode olhar pelos dois lados. Flamengo e Palmeiras simplesmente entraram em campo com um objetivo, não deixar o outro jogar. E eu acho que se a gente for analisar que se essa foi a ideia de ambos treinadores saíram felizes com o empate. Eu acho que, claro que obviamente o melhor resultado tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras era a vitória, porque assim poderia aumentar a vantagem para o adversário. Mas eu acho que o Flamengo, sai mais feliz com o empate contra o Palmeiras fora de casa, principalmente porque o Flamengo coloca mais um ponto na tabela, chega a 7, o Palmeiras fica com 4. Então eu acho que para o Flamengo foi um resultado muito bom. Falando um pouco sobre o jogo, o Flamengo teve um pouco de dificuldade no primeiro tempo, principalmente para sair jogando por baixo, porque o Palmeiras estava marcando individualmente os jogadores do Flamengo. Era perceptível isso desde os primeiros minutos de jogo. O Flamengo tentou bolas longas, tanto com o Bruno Henrique quanto o Carlinhos, mas o Carlinhos estava com algumas dificuldades, principalmente para se posicionar longe dos defensores do Palmeiras. O Bruno Henrique não, já o Bruno Henrique estava conseguindo ganhar bastante duelos contra o Gustavo Gomes. E, bom, se a gente for analisar, o Flamengo no primeiro tempo teve provavelmente apenas uma grande chance, ou podemos dizer uma boa oportunidade, que foi exatamente com o Bruno Henrique, onde o Bruno Henrique toca para o Luiz Araújo domina e chuta de primeira, o Everton pega o Palmeiras, já chegou com bola parada com o Murilo, tanto com o Murilo de cabeça quanto o Flaco Lopes. Então, o primeiro tempo foi mais ou menos assim, o Flamengo tentando sair jogando e o Palmeiras dificultando, o Flamengo tentando evitar que errasse na saída de bola para não dar chance ou oportunidade para o Palmeiras. Bom, no segundo tempo o Flamengo voltou com o Pedro no segundo tempo, no lugar do Carlinhos. O Flamengo melhorou, acho que a gente pode dizer assim, não especialmente por conta do Pedro, que eu nem achei que entrou tão bem assim, mas sim porque eu tive o Palmeiras diminuiu o ritmo da marcação, o Palmeiras foi fazendo substituição, então o Flamengo foi botando também De La Cruz, depois Gerson, então o Flamengo foi mudando um pouco seu time para um time com mais controle de bola, com mais passe. O Flamengo criou uma boa oportunidade, que foi se não me engano, com o Arrascaeta de novo, com o Bruno Henrique. O Flamengo poderia ter criado, o Flamengo também teve uma pressão de longa distância com o Arrascaeta. Também tivemos uma cobrança de falta do De La Cruz. Um chute fora da área. Exatamente, chute fora do ala. O Palmeiras, por outro lado, chegou mais uma vez com bola aérea. De novo, o Flamengo tomando cruzamento da esquerda para a direita, mas o Rossi pegou tranquilamente. Um chute de longa distância, eu acho que foi do Hendrick, onde o Pulgar estava com a posse de bola e o Pulgar perde a bola. Então, se a gente for analisar, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras não criaram tanto, mas eu acho que o resultado final pro Flamengo foi bem melhor. O Flamengo, vamos dizer assim, entrou no jogo não com o seu time que é considerado, vamos dizer, o titular, ou que vem sendo titular na maioria dos jogos. O Everton Cebolinha está machucado, mas aí não é uma escolha, é necessidade mesmo. O Pedro e o De La Cruz começaram no banco de reservas, num jogo importante. Eu acho que é algo que tem que se pensar, porque o Flamengo teve outros jogos em que o Pedro, especialmente o Pedro falando, veio jogando vários jogos, jogou o segundo jogo da final do estadual, jogou tanto no primeiro quanto no segundo jogo da Libertadores, jogou contra a Atlético, jogou contra o São Paulo, e nenhum desses jogos ele foi poupado, e exatamente no confronto contra o Palmeiras, que é o nosso principal adversário no Campeonato Brasileiro, o Tite poupa o Pedro. Eu entendo que seja por questões físicas, eu entendo tudo isso. Mas será que não era foi o momento certo para poupar o Pedro? Será que o Pedro não poderia ser poupado antes, para que pudesse estar 100% para jogar contra o Palmeiras, que é o principal adversário do Flamengo no Campeonato Brasileiro? Eu não concordo, eu acho que o Pedro deveria ter sido poupado antes e não contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, o Flamengo tinha que estar com o seu melhor time. No máximo, o De La Cruz não jogar ou não começar no banco de reserva, porque o De La Cruz é um campo sintético e tal, e essas coisas. E ele jogou no último jogo quase 90 minutos e tal. Mas eu acho que o Pedro não poderia ter sido poupado nesse jogo.
mas foi poupado. Não acho que o Carlinhos entrou mal, muito pelo contrário. Eu acho que o Carlinhos foi muito bem no primeiro tempo fazendo pivô, conseguindo dominar a bola. Eu acho que ele foi bem. A questão principal é que os jogadores do Flamengo não se aproximaram, os atacantes e o Arrascaeta não conseguiram aproximar do Carlinhos para conseguir dar sequência na jogada, porque ele conseguia cabecear a bola, conseguia fazer pivô, segurar, só que ninguém chegava perto. E aí, ao mesmo ele ganhando o duelo, não conseguia ter sequência na jogada, porque os outros jogadores do Flamengo estavam todos distantes um do outro, não conseguiam fazer o Flamengo trocar passos para atacar. Outra coisa que é bom ponto que eu tenho, que eu acho que é importantíssimo destacar, o Flamengo melhorou muito, mas no jogo contra o Palmeiras não foi bem, foi a questão de bolas paradas e jogadas aéreas. O Flamengo foi muito mal contra o Palmeiras nesse tipo de lance, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Defensivamente, o Flamengo perdeu quase todas as bolas aéreas para o Palmeiras. Inclusive, o Palmeiras fez um gol que deram um impedimento, realmente estava impedido, mas bola aérea. O Flamengo quase sofreu um gol com o Lopes cabeceando e o Rossi fazendo a defesa. Tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Então, o Flamengo teve enormes dificuldades na bola aérea. Já no ataque, o Flamengo não conseguiu fazer nada. Porque as cobranças do Flamengo não foram boas. Seja quem estivesse ali cobrando, falta, escanteio, foram horríveis. Todas, ou a zaga do Palmeiras cortava com facilidade, ou o Everton saía, pegava a bola e dava um soco para longe. A gente, por exemplo, não conseguiu nem chegar perto de fazer um gol no Palmeiras de bola aérea. Enquanto lá na defesa, a gente toda hora, todo momento, quase tomando gol. Inclusive no primeiro tempo, acho que foi não sei se foi o Gustavo Gomes ou o Murilo. Cabeceou, a bola passou do lado da trave. Entendeu? Então, tipo, o Flamengo foi muito mal em duelos aéreos contra o Palmeiras nesse jogo, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Outra questão, o Flamengo melhorou após as substituições, é bom se destacar. Eu não acho que o Pedro tenha entrado bem no jogo. Eu realmente não acho. Porque eu acho que o Carlinhos estava ganhando mais duelos e fazendo pivô. Mas você pode achar que pela movimentação do Pedro, o Flamengo pode ter conseguido acionar mais os atacantes e tal. Mas pode ser também que o Palmeiras pode ter ficado mais cansado, assim como o Flamengo. E aí os times ficando cansados acabam dando mais espaço, tendo mais espaço no campo. E aí um vai dando mais espaço para o outro e aí vai criando oportunidades. Mas é bom se destacar que eu não achei que o Pedro entrou tão bem assim. Mas o Gerson e o De La Cruz, eles se entraram muito bem. Primeiro entrou o Gerson e depois entrou o De La Cruz. O Flamengo melhorou demais depois deles dois entrar em campo. O Flamengo teve mais movimentação, o Flamengo conseguiu trocar passes com mais velocidade, o Flamengo conseguiu chegar mais vezes no ataque. Também deu mais espaço para o Palmeiras, porque acaba acontecendo isso. Quando você busca mais o ataque, você acaba dando mais espaço para o adversário na defesa. Porém, os erros do Flamengo, seja em erros de passe, ou erros em cruzamento, ou escolhas erradas tomadas pelos jogadores, especialmente do Bruno Henrique, o Flamengo desperdiçou algumas boas oportunidades. Teve um momento que o Bruno Henrique era só cruzar que o Pedro poderia chegar para empurrar pro gol. Ele cruzou muito mal. A bola saiu lá pela linha lateral, praticamente o jogador do Palmeiras tirou antes. Outro lance que ele podia ter puxado para a linha de fundo, ele tentou cortar para dentro para bater e o Murilo bloqueou o chute dele. Outro lance, o Flamengo meio que um contra-ataque, o Pedro poderia ter passado a bola para o Arrascaeta, que entraria livre na área, e o Pedro simplesmente não passou a bola, segurou e o sistema defensivo do Palmeiras conseguiu se posicionar e o Flamengo desperdiçou mais uma chance. Não foi assim, o Flamengo não criou oportunidades claras, é que o Flamengo teve chances o Flamengo teve meias chances. O Flamengo poderia ter criado boas oportunidades se tivesse acertado passes, se tivesse feito escolhas melhores no jogo. E não foi isso que o Flamengo fez e com isso o jogo acabou 0-0. Acho que o resultado foi completamente justo, pois nenhuma das equipes acho que fez o suficiente para ganhar o jogo. Se alguém vencesse o jogo, não seria completamente justo? Não, mas eu acho que o empate, pelo que as equipes demonstraram ou jogaram taticamente e criando oportunidade, eu acho que o resultado é justo. Não sei se 0-0 é o melhor parâmetro, podia ser 1-1 também, mas eu acho que é isso aí. O empate foi bom, eu acho que não é o ideal, mas o empate foi o que a partida apresentou. Alguma coisa a mais ou vamos às notas dos jogadores? Não, vamos às notas dos jogadores. Vamos às notas dos jogadores. Nota para o goleiro Rossi. Bom, eu dou nota 8 pro Rossi. O Rossi foi perfeito na saída de bola. Eu acho que teve uns 2 lances que se o Rossi não sai, o Flamengo provavelmente teria tomado gol. A bola foi nas costas do Fabrício Bruno. Então, pra mim, o Rossi foi muito bem. E o Rossi tá demonstrando nas últimas partidas ser
tá se tornando um goleiro bem mais seguro do que a gente estava acompanhando antigamente. Realmente. Vamos às laterais do Flamengo. Varela na lateral direita, e Ayrton Lucas na lateral esquerda. Bom, apesar do lance da cabeçada do Flaco Lopes no segundo tempo, eu dou nota 7 pro Varela. Gostei, o Varela muito bem defensivamente. Ofensivamente a gente não espera muito, mas defensivamente ele foi muito bem. Ele conseguiu bloquear muitas das jogadas com o Veiga tentando cair ali, com o Endrick tentando cair por aquele lado. Então acho que o Varela tem muito boa partida defensiva do Varela. E do Ayrton Lucas eu dou nota 6,5. Acho que o Ayrton Lucas deixou os primeiros 15 minutos do segundo tempo, o do Ayrton Lucas teve algumas dificuldades para defender contra o Mike, mas no geral até que o Ayrton Lucas fez uma partida segura, então nota 6,5. Nota para os zagueiros do Flamengo, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Bom, nisso, pra mim, o Fabrício foi melhor. Eu dou nota 7,5 pro Fabrício. Eu acho que o Fabrício fez uma ótima partida. O Fabrício está se mostrando... Ele tem suas dificuldades com a bola no pé, como eu acho que já falei isso. O Fabrício... Mas ele tem outras características muito necessárias para o jogo do Flamengo, como a velocidade, como um bloqueio, como um bom posicionamento. Então, eu acho que o Fabrício fez mais uma boa partida, 7,5. E o Léo Pereira eu dou 6,5. Eu acho que o Léo Pereira foi bem na hora de defender, mas foi muito mal com a bola nos pés. Eu não me lembro do Léo Pereira ter ido tão mal com a bola nos pés. Eu acho que ele não chegou nem a ter 70% de passes no jogo. O Léo foi mal com a bola nos pés. Então, para um jogador do nível dele, errar tanto passe assim não é comum. Vamos para os volantes do Flamengo. Eric Pulgar e Alan. Bom, o Pulgar eu dou nota 5,5. O Pulgar tá, de novo, o Pulgar tá precisando descansar. O Pulgar não tá bem. Ele tá dando alguns vacilos, principalmente com a bola nos pés. Tem um lance em que ele vai domina completamente errado. O jogador do Palmeiras recupera a bola, passa pro Endrick chuta de fora da área. Pra mim foi a chance mais perigosa do Palmeiras junto com a cabeçada do Murilo. Então, 5,5 pro Pulgar. E pro Alan, eu dou nota 6,5. Eu acho que o Alan, assim, tá demonstrando ser um jogador que pode futuramente conquistar a titularidade do Flamengo. O Alan foi muito bem na parte defensiva. Acho que com a bola nos pés ele poderia ter ido um pouco, talvez melhor, mas na parte defensiva muito bem. Duelando ali fisicamente com o Endrick, com o Veiga. Então, eu gostei do Alan. Nota para o De Arrascaeta. Bom, o Arrascaeta foi marcado muito no primeiro tempo. Era literalmente o Arrascaeta passa para o adversário e falta. O Arrascaeta passa para o adversário e falta. E quando o Arrascaeta conseguia passar para o adversário, ele errava o passe. Tem um contra-ataque que o Flamengo toma que o Arrascaeta está completamente livre e erra um passe de 2 metros. Então, no segundo tempo ele melhorou um pouco com a entrada de outros meio-campistas com mais qualidade, mas eu dou nota 5,5 para o Arrascaeta. Não achei uma partida muito boa do Arrascaeta, não. Notas agora para Luiz Araújo e Bruno Henrique. Bom, pro Luiz Araújo eu também dou 5,5. Acho que o Luiz Araújo poderia ter agregado bem mais ofensivamente. Ele teve uma oportunidade que foi num chute de fora da área, mas no geral foi mais ou menos, nada demais. Já o Bruno Henrique era de longe o jogador mais perigoso do Flamengo, mas se um dos motivos do Flamengo não ter vencido o Palmeiras foi por conta das tomadas de decisões erradas do Bruno Henrique. Ele teve uma no primeiro tempo em que o Carlinhos está passando livre do lado direito e ele não passa pro Carlinhos. Tem o lance do um com o Pedro, o outro com o Arrascaeta pede mais na frente, ele toca mais atrás. Então, assim, é possível dizer que se o Bruno Henrique tivesse tomado decisões melhores, talvez o Flamengo tivesse vencido o jogo. Então, 6,5. Nota para Carlinhos. Bom, eu dou nota 6. Acho que o Carlinhos teve algumas dificuldades, obviamente, até porque estava enfrentando o Palmeiras, na hora de tentar sair da marcação do Murilo. Mas ele conseguiu fazer parede, conseguiu fazer pivô, conseguiu ganhar alguns duelos aéreos. Então, no geral, mesmo que tenha sido só 45 minutos, eu acho que ok. Não tenho o que criticar, também nem tanto para elogiar, mas ok, tá bom. Eu acho que a gente não podemos dizer que a gente espera tanto dele assim também. Nota para ele foi? 6. Tá. Agora vamos para os jogadores do Flamengo que entraram no jogo. O primeiro é Pedro. Bom, pra mim, Pedro 5,5. Acho que se esperava muito do Pedro e nos 40 segundos que o Pedro teve em campo, pra mim, o Pedro não foi bem. Apesar dele se movimentar muito melhor do que o Carlinhos, eu acho que o Pedro poderia ter criado algumas alternativas a mais Flamengo. Tem uma oportunidade que, cara, era só tocar pro Arrascaeta e o Pedro simplesmente fominha. E simplesmente tenta driblar o zagueiro do Palmeiras e obviamente é desarmado. Era uma oportunidade que o Flamengo não podia perder, uma tomada completamente de decisão errada do Pedro. Então não gostei muito da partida do Pedro, apesar de ter sido só 45 minutos. Nota para o Gerson. Bom, o Gerson entrou bem, dou nota
6,5 pro Gerson, gostei da entrada do Gerson. O Gerson deu uma movimentação melhor no meio campo do Flamengo. O Flamengo teve mais controle de posse de bola. Eu acho que isso é uma coisa que com o Gerson o Flamengo vai ganhar com o tempo, quanto mais tempo ele tiver em campo. Então eu gostei do Gerson. Nota para De La Cruz. De La Cruz. O De La Cruz esteve até menos em campo, acho que foi uns 10, 15 minutos. Foi uns 15 minutos. Mas você vê que a dinâmica é diferente, é um jogador que corre. Acréscimo quase 20 minutos. Que corre mais com a bola, que tem uma movimentação bem melhor. Eu acho que poderia até ter tomado algumas decisões num passes ali. Mas como foi pouco tempo, então eu dou nota 6 pro De La Cruz. Mais alguma coisa? Não, é isso. Então, o próximo jogo do Flamengo será contra... O próximo jogo do Flamengo é na Copa Libertadores, que será... Contra o Bolívar. Bolívar, La Paz, que o Flamengo vai precisar vencer, ou então pelo menos empatar. Derrota não pode, o Flamengo não pode perder, porque senão o Flamengo fica numa situação complicada, vai ficar em primeiro lugar. Entendeu o que eu vou perguntar? Não, o Flamengo não pode, o Flamengo tem que tentar fazer tudo o que for possível para não perder na Bolívia, porque caso o Flamengo perca, o Bolívar vai a 9 pontos, o Flamengo vai ficar com 4, então vai ser praticamente quase impossível o Flamengo ficar em primeiro no grupo, que a gente sabe que é fundamental, porque ser primeiro no grupo significa que você decide as oitavas de finais em casa e na sequência também você pode decidir outros duelos em casa. Então, ficar em primeiro é essencial, o Flamengo tem que tentar de tudo. Não perder na Bolívia, um empate já será um bom resultado. O Flamengo agora chegou a 7 pontos no Campeonato Brasileiro. O próximo confronto do Flamengo é o Bolívar, pela Libertadores. Depois o Flamengo vai enfrentar... O próximo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro será o Clássico contra o Botafogo. Então o Flamengo vai precisar vencer depois desse empate contra o Palmeiras.